Olá! Gente, a nossa conversa de hoje é com uma pessoa maravilhosa. É uma mulher que fez suas transformações profissionais. Ela é casada, ela é síndica, ela faz tantas coisas. Mas o que é mais interessante, ela vai nos mostrar ao longo da nossa conversa que mudança profissional também é identidade. Porque ela mudou de profissão depois de seus 50 anos e ela gerou uma identidade, compaixão. Quem está comigo nessa conversa de hoje é a Sandra Correia, corretora de imóveis, síndica, mãe, esposa, um monte de coisa. Tudo bom? Tudo bem, eu que agradeço, eu amei o convite, eu estou assim, bem feliz, muito feliz. Que bom, mas espera que vai ter bastante coisa para a gente conversar. Se você está aí do outro lado pensando, gente, eu já cheguei numa idade, não quero mudar minha vida, não estou feliz, mas também não estou com ânimo, esquece tudo isso e foca aqui com a gente, porque tem muito assunto legal. E se você ainda não nos segue nos canais, tanto da Lani Menezes quanto da Ilha Notícias, por favor, segue lá, sabe? Acione o sininho que toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão receber a notificação. E fica com a gente e compartilhe esse vídeo. Porque a única coisa que a gente pede é isso, compartilhe o vídeo, porque tem histórias maravilhosas de pessoas reais e que transformaram, e que tiveram vitórias, tiveram também lutas, mas que estão aqui para contar suas histórias, tá bom? E a gente já começa perguntando para a Sandra, essa mudança, Sandra. Você fez uma mudança depois de 55 anos, né? Trocou de profissão. Saiu de uma área tão segura, você já trabalhava, já tinha uma estrutura, mas você ousou fazer diferente. Qual foi o momento dessa virada de chave? O que despertou isso em você? Oi, Lani, então, eu sempre fui muito empreendedora, eu sempre gostei de desafios. E foi isso que me fez mudar. Eu nunca tive medo, né? Eu acho que é importante, em qualquer situação, você não ter medo de mudar. E o mercado imobiliário, ele me deu essa sensação. Eu, como boa ariana que sou, eu gosto de desafio. Foi por isso que eu vim buscar o mercado imobiliário. E também a sindicatura, né? Porque eu sou síndica há 5 anos. Meu Deus do céu, gente. Ela vai fazer daqui a pouco bodas de tudo de síndica. Mas me conta, quando a gente... Tem muitas mulheres que eu converso que falam que, mas chegar aos 50, começar um mercado... o que nesse mercado imobiliário mais te chamou a atenção e que hoje você diz assim, eu amo esse momento do meu trabalho? Lani, eu diria que são o contato com as pessoas. Eu amo estar com as pessoas. Eu sempre trabalhei com a área comercial, sempre. Mas o mercado imobiliário, ele me trouxe esse contato mais próximo. E é isso. Então, assim, eu sou apaixonada por atender as pessoas. Eu sou apaixonada por esse mercado, que me traz tantas histórias, que me possibilita aprender. Eu acho que é um aprendizado diário. Não, eu vou pegar um gancho dessas tantas histórias. Tem alguma história nesse momento do seu mercado que você pode compartilhar com a gente, assim, ou que foi incrivelmente legal, ou que, na verdade, te deu algum susto? Que história você pode compartilhar conosco? Sim. Há pouco tempo, tem mais ou menos uns 2 meses, eu vendi um imóvel para 2 senhoras que há uns anos atrás elas já moravam na ilha. Os pais eram daqui, né? E aí elas, depois dos pais falecidos, elas já estavam em outro local, resolveram voltar para a ilha. Então foi um resgate, assim, o cuidado que eu tive que ter com elas. São 2 senhoras acima de 70 anos. Elas fizeram questão de escolher o lugar que remetiam à passagem dos pais, à vida que elas tiveram. Então, assim, foi muito bom. Foram feitas 4 visitas e ao longo dessas 4 visitas a gente criou um laço de confiança, eu vou te dizer assim, porque uma delas, né, chegou assim muito introspectiva, não querendo falar muito, porque é uma pessoa de idade e aí fica muito desconfiada. E ao longo dessas visitas, ela foi se abrindo e aí foi contando que já tinha morado na ilha, que estavam retornando após a morte dos pais. Então foi muito bom, assim, foi gratificante ver quando a gente encontrou
Aquele Aquilo imóvel que ela, né, que que ela imaginava. disse, que ela, é aqui, Sandra, é aqui que eu quero morar. Nossa. Então, já aproveitando, como é que você define, então, esse trabalho? Porque, às vezes, Sandra, a gente escuta pessoas falando assim, não tem o que fazer, vai ser corretor. Não tem o que vai, né? Então, você, às vezes, escuta um pouco da desvalorização. Como é que você definiria, então, esse trabalho? Porque você está lidando, às vezes, com toda a economia dessa família. Você está lidando, às vezes, com a história emocional, como você fala, né? Voltarem para a ilha tinha uma conexão com a infância, com o passado delas. Como é que você define esse teu trabalho numa perspectiva mais relacional? Lani, eu diria. Primeiro que é muito injusto quando alguém fala que o corretor é alguém que não deu certo. Eu já escutei isso. Nossa. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que o corretor é alguém que traz muita responsabilidade. Imagina, você está lidando com o patrimônio de uma pessoa, né? Não é vender uma roupa, não é vender um sapato. Então, eu me Às vezes sinto é economia de vida, né? com certeza. Então, assim, eu me sinto muito importante. Eu me sinto muito feliz e importante mesmo. Saber que eu posso trazer essa, esse caminho, esse novo caminho para as famílias, sabe? Uhum. Eu gosto muito, assim, eu sou apaixonada, eu estou muito apaixonada. Eu digo que eu ainda estou debutando. Ai, que legal! Porque todo dia tem Uma coisa nova. Sim, sim, para mim é sensacional, eu gosto muito. Gente, ela tá quietinha, mas ela não é assim, não, tá? Porque ela tá toda tímida ainda, até a metade ela já vai se soltar o suficiente, porque ela fala bem, ela é bem, né, articulada. Mas me fala uma coisa, eu vou fazer uma pergunta, né? E aí eu não sei se é do local que você trabalha, se não for também, né, a gente não precisa falar, mas eu vejo às vezes que colocam agora umas fotos dos profissionais que estão atendendo aquele prédio. Né? Então, um exemplo, no meu prédio tem uma foto de uma pessoa que é a corretora de imóveis que está vendendo um apartamento ali. Esse processo, ele não coloca em risco, principalmente vocês mulheres? Porque, assim, porque você quando vai apresentar, né, uma residência, você está sozinha, né? Como você falou, você levou duas mulheres, mas enquanto não é assim, como é que é esse mercado para você, mulher? Então, assim, tem, claro, com certeza a questão da segurança. Eu tomo alguns cuidados. Se eu estou sozinha e vou visitar um imóvel para fotografar, filmar, eu nunca deixo a porta aberta, eu sempre tranco esse imóvel. Se eu vou levar alguém, né, uma Para visitar. pessoa, isso, e se for um homem por acaso, eu nunca fecho a porta do imóvel. Eu tomo algumas precauções. Nunca fico na frente da pessoa, sempre deixo a pessoa ir na frente. Eu me sinto mais confortável, né? Mas com certeza, assim, a gente pode passar por alguma situação de risco. Nunca aconteceu comigo, nem com alguém que eu conheça. Com relação à questão da foto que você falou em frente De ao botar. E a prédio, pessoa já saber quem é que está ali. então, eu não sei se é porque aqui dentro da ilha, como é muito pequenininho, então a sensação que eu tenho quando a minha foto está estampada é de que as pessoas possam me conhecer, como já aconteceu. De eu estar em um local e a pessoa me dizer, você não é corretora? Ah, eu te vi no cinema, lá no folder. Então, é isso. Então, essa foto estampada em frente ao imóvel é para trazer mesmo... Essa relação mais próxima. Sim, uma para que empatia, as pessoas te né? conheçam e saibam quem é a Sandra Correia, enfim. Que bom. Eu fico preocupada, eu fico pensando assim, será que os profissionais não ficam mais em risco? Porque, exemplo, né, se tiver uma maldade, já sabe quem é. Mas é o que você fala, né? Principalmente aqui dentro da ilha, a gente tem essa conexão, né, com todo mundo, né? Então, quando você vai, a equipe já sabe onde você está, então se torna mais seguro. Eu ainda não vi esse processo fora da ilha. Assim, no prédio onde a minha mãe se encontra. Que mora. Eu não tem aluguel, mas eu não vejo. Não sei se isso é um hábito nosso. Não, assim, É um hábito não. da imobiliária mesmo, que já é para... Assim, as imobiliárias hoje estão adotando esse sistema de colocar a foto estampada do corretor. Entendi. Isso é interessante. Bom, vamos lá.
sair da estabilidade e ir para algo novo. Apesar de você ter falado no início que sempre gostou de comércio, de gente, de estar ali no front com as pessoas, dá um friozinho na barriga. Você sair de uma área que você domina, que você já está há anos, e ir para uma que é aparentemente totalmente nova, né? Naquele momento era para você. O que você, como é que você conseguiu superar esse medo? Como é que você se jogou? Por que esse momento assim de caramba, eu preciso ir para outra área e não procurar que eu já estava? Não procurar, de repente, aquele conhecimento que eu já tinha dentro de um outro prestador de serviço, mas ir para algo tão diferente? Eu acho que é sair da zona de conforto. É isso. Então, quando você se dispõe a mudar, pelo menos no meu caso, foi sair da zona de conforto, é saber que eu poderia fazer aquilo, né? Eu vou mudar para o mercado imobiliário porque eu quero ver se eu consigo fazer, eu quero tentar fazer, né? Então é isso, é você se desafiar. Para mim foi um desafio, todos os dias, porque por incrível que pareça, são muitas informações, questão de documentação, toda uma burocracia que você tem que estar, Antenado o tempo todo, que né? tem que ter conhecimento para passar para o seu cliente. Então, isso me tirou da zona de conforto. E justamente buscar o novo. É o desafio mesmo, é coragem mesmo. Para buscar algo que me trouxesse mais rentabilidade. Eu tinha essa sensação de que o mercado imobiliário me traria isso, né? Esse ganho maior. Então é isso. E também te dava flexibilidade, né? Que como você, como síndica, como esposa, como mãe, como não sei mais o quê, mais o quê, mais o quê, como amiga. Sim, Então tinha muita coisa. É importante falar sobre a flexibilidade de horários. Isso é um atrativo também para a profissão, né? Você ter essa flexibilidade. Fora que a gente trabalha muito dentro da ilha, não que eu não atenda fora, eu também atendo fora, mas estar aqui dentro é muito mais flexível. Você não ter que cumprir o horário de né, CLT, eu tenho que estar na empresa 8 horas, eu só posso sair 5 horas. Não, então... Você negocia isso mais com apresentar o imóvel para o teu cliente. Fora isso, você consegue trabalhar home office? Sim, sim. Consigo atender home office, consigo agendar visita. É isso, é um trabalho muito flexível, muito importante. Eu sempre gosto de frisar, de muita responsabilidade, mas também tem essa flexibilização. É legal isso você falar, porque às vezes dois tópicos que a gente já comentou. Uma que você falou que já ouviu alguém dizer que disse para você que ser corretor foi porque não deu certo, né? Então a gente já vê que não é por aí, porque precisa estar estudando, conhecendo o que as leis estão se mudando. Tivemos agora, né, um estresse aí na Ilha do Governador, com a questão do laudêmio, aquela coisa de cobra, não cobra, suspende, por quê, se somos uma ilha. Então, essas coisas vocês têm que estar muito atentos para poder até passar e esclarecer melhor para o cliente, porque o cliente não tem obrigação de saber. Sim. Né? E vocês vão estar ali, nesse front ali, olhando a documentação. Contrato. Gente, é complexo, né? E aí vocês aprendem a ler, a meio que decifrar isso para o cliente. Sim, tem a matrícula do imóvel, onde estão todas as informações do imóvel, se tem algum problema jurídico, então tudo a gente tem que estar muito atento. Na imobiliária não entra, a gente não trabalha com nenhum imóvel que o proprietário esteja com pendência judicial, trabalhista. Então é feito todo um trabalho para dar segurança, tanto a quem vende quanto a quem compra. Então, é isso, Lani. Então, assim, mais uma vez, assim, eu volto a falar que, gente, não, o corretor não é alguém que não deu certo, né? É alguém que se dispõe a trazer... A trazer seu sonho para a realidade. Sim, né? Isso, a proporcionar às pessoas essa felicidade, porque é uma felicidade você poder... comprar seu imóvel. Sim, ajudar, né? A todo o processo, desde a procura até a entrega das chaves. Ser uma experiência positiva, né? Isso, é muito importante. Para mim... Eu lembro que o meu primeiro imóvel, quando eu comprei,
ainda existia o tal do contrato de gaveta. Existia. E eu lembro que, na época, a gente tinha um apartamento que a gente estava comprando, meu ex-marido, era assim, uma oportunidade, mas tinha essa questão da gaveta, do contrato de gaveta para dar uma continuidade, né? É aquela época. Então, a gente pagava um valor, continuava no financiamento, e aí até a gente poder passar o financiamento. E eu lembro que, naquele momento, a palavra assim meio que definitiva para o processo foi realmente o corretor nos dando a tranquilidade. E que foi, naquela época, tranquilo. Porque logo, um ano depois, a gente conseguiu passar tudo para o nosso nome, refinanciar o restante, né? Que era um risco, era meio que na cega, que aquilo não tinha valor nenhum jurídico, né? E aí a gente vê, e aí hoje, né, eu já adquiri um outro depois mais velha, o processo muito mais ágil pelo certificado, pelo cartório, tudo muito mais rápido, né? É uma coisa diferente. Então, é sempre importante estar com alguém que realmente possa nos passar essa garantia, essa tranquilidade, porque é o que eu te falei, né? O meu era o meu sonho, né? E a gente vai olhar reserva de vida, é um emprego que você, de repente, quando você compra no meio, o segundo que eu já comprei já era, eu já todo o meu a minha rescisão. Então, tudo isso a gente vai vendo, né? Por isso a importância de você ter um corretor qualificado, credenciado, né, pelo Cresce, para que ele te dê esse suporte. Então, não é simplesmente um acompanhamento de um corretor. E levar para ver uma casa, não. Não é só, né? Tem todo um processo até a entrega das chaves. E me conta, esse mercado aqui na ilha, né, que é onde você mais atua, você atua fora da ilha também, mas dentro da ilha, a gente, num determinado momento, eu escutei muito que as pessoas falavam do apartamento grande, do apartamento de 3 quartos, com dependência. Então, era aqueles apartamentos onde as varandas tinham suas churrasqueiras, né, seu espaço gourmet. Mais de um tempo para cá, e eu acredito, me corrija se eu estiver errado, da pandemia, a gente começou a ver aquele apartamento menor de novo sendo mais procurado. Aquele apartamento compacto, aquele apartamento conjugado, tipo sala, quarto. A gente hoje, olhando a ilha, isso está equilibrado ou realmente a gente tem uma tendência maior para as famílias vão se desfazendo, vão casando, vão indo, e aí a gente que tinha aquelas casas grandes, aqueles apartamentos enormes, vão também desfazendo e comprando apartamentos menores? Porque se a gente pensar, exemplo, meus filhos estão fora, meus enteados estão fora, então só eu e meu marido. Então tem um tamanho de apartamento. Antigamente, para caber todo mundo, era maior. Como é que a gente vê esse mercado hoje? O que eu observo, Lônia, que é exatamente isso que você está falando. A gente tem são muitos imóveis grandes que tinham a família reunida, e aí conforme os filhos vão saindo, o casal ele tende a um espaço menor. Está acontecendo muito. Não sei se não é questão de ser tendência. É o círculo normal, né, da vida. Né? Você tem 2, 3 filhos, eles saem. Para que você quer uma casa enorme, com piscina, com um espaço gigantesco? Mas os apartamentos que estão lançados novos na ilha, eu percebo que não são tão grandes. Sim. Tirando o que está ali por cima do greenhouse, ali, tem um espaço que aí ela é uma outra pegada. Mas assim, a maioria desses prédios que foram construídos em casas antigas, eles são apartamentos mais compactos. Sim, verdade. Eles estão vindo com essa arquitetura menor. Menorzinho. Né? O que eu percebo também, isso é fato, todo mundo quer um apartamento, a maioria das pessoas, pelo menos, primeira coisa que elas pedem, varanda. Precisam de uma varanda e elevador. Mesmo os mais jovens. Até os mais jovens? Até os mais jovens. É porque hoje eu sem elevador não conseguiria, gente. Isso, então não assim, daria. Já mudou, o mercado mudou muito nessa questão. Sempre os imóveis com elevador, varanda, eles são mais valorizados. Isso é bem legal, assim, a gente percebe. A primeira coisa quando a pessoa procura um imóvel, olha, por favor, varanda,
elevador, aí conforme o valor, né? Aí a gente vai ajustando. Vai ter que tirar a varanda. Não pode ser elevador, mas dá para ser no térreo. Dá para ser no térreo. Que legal. Mas é isso. E os pets? A gente está tendo mais essa preparação para... Porque tem apartamentos, prédios que não aceitam. A gente hoje, pela tua experiência, está meio a meio? Não, está tendo mais... O pet está sendo aceito melhor dentro dos prédios novos ou mesmo os antigos? Como é que a gente vê essa inserção desse parente, né? Porque é um parente, né? Hoje o pet é considerado família. Família. Né? Não tem como proibir você ter um pet, não tem como. Você tem como ajustar dentro do prédio, né? Não entrar com ele solto dentro de um elevador, você usar a focinheira, mas hoje pet é exatamente isso, a família. É porque eles já acabam... o que precisa exatamente é criar uma dinâmica que respeite aqueles que não têm, não querem. Sim. Porque uma questão que eu vejo, Sandra, é que as pessoas às vezes querem... Assim, é absurdo o que a gente viu que fizeram com os bichinhos no Rio Grande do Sul. Sim. Isso é, sabe, inaceitável. Mas, às vezes, as pessoas querem que o outro aceite aquele animal como se fosse da família dele, e não é. Exato. E aí a gente fala assim, gente, tudo bem, vamos respeitar. Né? No meu apartamento, no meu prédio, eu tenho do meu lado um cachorrinho, que é uma graça, e é muito engraçado. Quando eu estou na varanda, que ele vai para a varanda, ele não late para gente. Mas ele late para o cachorrinho pequenininho, um terço dele, que fica em cima só calado, olhando para a cara dele. E ele se esgoelando ali embaixo. Né? Só que, é claro, a gente entende que é animal. Né? Então, isso acontece durante o dia, que é óbvio. Mas, às vezes, a gente percebe que tem pessoas que não querem nem ouvir o cachorro latindo e tal, não sei o quê. E os outros, às vezes, querem... Não, mas você tem que aceitar. Então, tem que existir esse equilíbrio. Né? Você não pode ter a tua perturbação também, né? Não é ter que aceitar um cachorro latindo o dia inteiro na sua cabeça. Que é uma maldade, que eu vejo que é uma maldade. Sim. Uma pessoa que pega um cachorro, deixa preso dentro de um apartamento. E a gente, às vezes, fala de não é um cachorro pequeno, às vezes são cachorros grandes. É maldade com ele, Sim. né? Não é justo, não é amor, porque é um egoísmo, né, do ser humano. Você imagina você trabalhando em home office com o cachorro do vizinho latindo o dia inteiro. Né? Não tem como. Então, isso traz um problema para dentro do prédio. É perturbação. Né? E aí então... você consegue. Eu falo muito que eu dei sorte por isso, porque esse cachorro ele fica em casa, mas ele fica quietinho. Ele só, tadinho, quando vai na varanda, parece que o cachorrinho de cima, que é um perturbadinho, ele vai só para olhar para ele. Só que ele deixa ele irritado. Mas é final de semana, é tranquilo. Por isso que é importante, né? Você, antes de escolher o imóvel, você vê. Conhecer exatamente. Isso, conhecer as regras do prédio, né? Para ver como é que funciona, para você não trazer um problema não só para você, mas para os vizinhos também, né? Imagina. Você já chegar trazendo um problema para o seu vizinho. Né? Ou, de repente, você está e, de repente... Exatamente, você chega novo e traz uma coisa que... Não, eu escolhi esse prédio por isso, e, de repente... Aquilo que você fez de você escolher não é mais a realidade. E já aconteceu, inclusive, de eu estar mostrando o imóvel e o cachorro do lado não parar de latir. A pessoa, na mesma hora, fala, olha, não tem condição, imagina. Eu trabalho dentro de casa, como que eu vou ficar com um cachorro que, ao escutar um barulho, ele late? Né? Não tem como, né? Então, é isso, é você ter o cuidado de você procurar o imóvel e ver, né, para você não ter problema, né? Por isso que precisa muito tempo, né? Precisa Sim. ter muita... eu acho que vocês, né? Você deve fazer um encontro de muita pesquisa, né? O que você quer, o que você faz, como você faz, o que você gosta, como é que você não gosta. Porque para você poder ter o máximo de informação e não perder esse tempo. Sim. Tipo, de repente, mostrar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa quer. É por isso que a gente filtra bastante. Então, assim, tem algumas perguntas chaves que é importante que a gente faça. Às vezes a pessoa não gosta muito, né? Mas é importante você, quanto mais informações você passar para o seu corretor, maior vai ser a chance dele encontrar o imóvel ideal para você. Né? Então, por isso é importante, é uma relação de confiança, Lani, sabe? Então, você precisa confiar naquela pessoa. E eu olho para você, eu vejo assim muita confiança. Não, e quando você está com vários corretores, gente,
Eu brinco, né? Mas por que vários corretores? Você não tem um médico de confiança? Você não tem vários médicos da mesma Pelo amor de especialização? Deus, gente, arruma um corretor de confiança. Tá ruim, troca. Me procura. Não, mas é uma coisa séria. A gente não tem o mesmo médico com a mesma especialidade 3, 4, 5, 6. E por que as pessoas têm vários? Isso, mas não entendeu? Só vai ficar doido, né? E é isso, é uma enxurrada de informações. E de repente você vai estar recebendo o mesmo imóvel, porque a gente está num local que ele é pequeno. Então, eu sempre friso aos clientes. Buscou um imóvel? Me pergunta. Não sai vendo em todas as imobiliárias, né? Porque como a ilha ela é pequena, ainda mais aqui dentro da ilha. Então, é muito provável que eu também tenha o imóvel para te mostrar. Né? Filtrar isso, filtrar esse atendimento. E uma coisa que só de curiosidade, não precisa esclarecer o detalhe, mas, em média, o que é comissionado é igual para todas as imobiliárias, não é? Sim. Então, se o apartamento está por X na imobiliária A, vai estar pelo mesmo X na B, na C, na D. Sim. Eu acho que isso é interessante, né? Porque acho que as pessoas ficam procurando, achando, não, mas eu vou pagar menos para o corretor ou menos para corretor daquela imobiliária. Não, né? Isso é um padrão. Sim, é um padrão que até pode ser negociado, porque tudo é flexível, né? Mas essa busca pelo mais barato talvez não seja a melhor opção. Aquele corretor que você está pagando vai deixar, verdade, talvez, de ver alguma coisa que vai te causar um prejuízo. E quem paga não é quem está comprando, é quem está vendendo. Então, você ter essa preocupação para quem está buscando o imóvel é besteira. É desnecessário, né? Sim, com certeza. Você tem que procurar o melhor profissional. O que te passa as informações de maneira mais assertiva, de uma maneira mais coerente, que te dê atenção, que te responda na hora que você perguntar algo, que seja rápido. Né? É isso, que te passe as informações que te deixe seguro. Eu acho que é isso, é te deixar seguro. Que legal. Né? Não te empurrar um imóvel. Né? Não querer a comissão, e sim querer te atender na tua necessidade. Não é te pressionando, né? É entender o seu momento, que chegou o momento, é esse imóvel aqui que vai servir para você e é isso. Não ficar te pressionando. Não, é isso. Eu não trabalho assim. Tá, falamos do trabalho, mas vamos falar 33 anos de casada, um filho, como é que é mais esses 2 pratos na sua vida para equilibrar com as coisas, com o síndico, com o corretor, corretagem, com tudo isso? Como é que é isso aí? É complicado, mas a gente gosta, né? Eu adoro. Eu preciso assim, me policiar um pouquinho, porque você acaba trazendo o serviço, né, o trabalho para dentro de casa. Eu não gosto de deixar o colega sem uma resposta. Às vezes é alguém que quer uma visita de um imóvel que eu sou responsável, ou é um condômino que está me pedindo alguma informação. Eu realmente não gosto e procuro responder o mais rápido possível. Mas é bem complicado, sabe? A gente acaba se sentindo um pouquinho... não, ainda tem um cachorrinho. Ainda tem cachorro. E a gente acaba se sentindo um pouquinho culpada, porque você acha que você poderia dar uma atenção maior ao filho, ao marido. O filho já está casado? Não, mora comigo, ele passou 6 meses fora, mas agora voltou, ele estava em Uberlândia, fora do Rio, e aí agora ele voltou. Mas a gente ama, né? A gente sentiu o ninho vazio, mas quase não deu tempo. Ele já voltou. Não, eu acho legal, que eu penso assim... os nossos filhos, quando vê... A gente, né? Os meus filhos falam muito. Quando vê eu trabalhando, fala assim, mãe, que bom. Porque a gente está ocupada com a cabeça, a gente está vivenciando o momento, a gente está atualizando, né, a nossa mente. Então, a gente não fica meio chata. Não, com certeza. A gente pode ficar a outra metade chata. Né? Meu filho saiu para um projeto de trabalho em Uberlândia, que ele é consultor, ele é contador, mas faz a parte de auditoria. E aí, esses 6 meses, é o que você falou, a gente está só você e o marido, né? E aí você fica meio que... Só ficam os 2 ali. Então, você tem que se reinventar. Né? Você tem que procurar coisa nova para não ser chata. Eu acho que é isso, não ficar chata. Exatamente, eu acho que a gente acaba ficando ocupado com as questões, né? A gente acaba... essa dinâmica da vida, né? Você lidar com
com um cliente, vendo um apartamento ou outro e tal, vai deixando a gente cada vez mais antenado com as coisas que estão acontecendo. A gente não fica Sim. alienada, né? Não, com certeza. Por isso que o trabalho é muito importante para mim, sabe, Luane? Eu não me vejo dentro de casa, eu não consigo me ver. Eu não sou muito boa em serviços domésticos. Eu não sou. Tu sabe bem Não, administrar não o sou, imóvel para não. venda, mas o que está lá dentro para ser Eu feito não não gosto não, precisa. gente. Eu gosto de estar na rua. Eu adoro, assim, trabalhar mesmo, assim, sabe? Para mim é muito bom. Da vida, né? Agora, eu lembrei de você falando agora, eu lembrei de uma filmagem sua apresentando um apartamento. Aí eu quero falar sobre isso. Eu acho assim, eu já via, né, vi você, vi outras pessoas, e às vezes é engraçado que eu vejo pessoas, abre aqui, entra nessa... Então, essa experiência, ela cria mais conexão de vocês, pela experiência dentro do trabalho? Porque às vezes eu acho, falo assim, não, eu acho que eu não escolheria através disso. Mas eu gosto de ver as carinhas, né? Eu adoro a sua carinha, né? Porque a gente sente que tu tá super mega tímida para fazer. Mas você vai mostrando, né, a amplitude daquele local para a gente não perder tempo de ir. Isso também é uma tendência legal, né? Sim, com certeza, é ótimo. Eu acho que é importante que as pessoas vejam antes, até mesmo antes de visitar, né? Eu faço, deveria fazer mais. Eu fico realmente tímida perante as câmeras, mas é uma tendência bem interessante, assim, importante. Hoje está tudo na internet, né, Lânia? Você pega o celular e você, esse aqui então, assim, é importante que as pessoas tenham esse acesso de ver aquele imóvel antes de precisar ir lá. Porque eu acho interessante, porque assim, se você quer conhecer uma rua, tu coloca lá no aplicativo, tu consegue ver a rua do lado, a rua de cima, a rua, tu vira, tu se posiciona de um lado. Então, assim, é legal também ter essa possibilidade muito. dentro do imóvel, né? Que você está indo. Quanto à experiência, o que pesa mais na decisão de alguém para a compra de um imóvel? Tamanho, valor, localização, não é refrigeração, não, mas ventilação. Aí quando você falou escada, elevador, o que você, pela tua experiência, você fala assim, olha, pelo menos os meus clientes, eles não olham muito para isso, mas olham mais para isso ou aquilo? Eu acredito que esteja vinculado muito ao valor de investimento, né? É claro que você sempre vai optar pelo que você acha que é melhor, mas o que define realmente acaba sendo o valor de investimento, porque conta a prestação. Então, as pessoas elas estão muito conscientes hoje, né? Então, é isso. Claro que também, paralelo a isso, tem a questão da localização, né? É muito importante. A pessoa pontua logo, olha, Sandra, eu gostaria que fosse nessa localização. Mas o custo é algo que pesa bastante, Lani. Bastante, né? E dentro dessa visão, assim, a gente hoje, sei lá, eu aqui da ilha não tem, porque eu vivo aqui há 12 anos, né? Mas o exemplo que eu vivi fora daqui, às vezes você olhava, eu tinha uma amiga que morava em Jacarepaguá, e eu lembro que a gente abria a janela quando eu visitava, e aí tinha uma luzinha no mato. Gente, mas foi em menos de um ano, não era uma luzinha, era 100 luzinhas, era uma comunidade. E aí eu lembro muito da família dela questionando e assim, indignados, porque o investimento que eles fizeram no imóvel foi muito perdido. Tipo, eu lembro que, assim, eu não a conheci na compra, né? Eu não conheci o apartamento na compra, eu conheci o apartamento depois, porque ela foi morar lá. E aí, quando ela foi morar lá, ela falava, cara, meu tio comprou isso aqui por 2 vezes o valor que está valendo, por causa da comunidade. Então, assim, isso também é muito importante a gente ver o que pode acontecer, né? Às vezes você compra um apartamento, uma casa num lugar maneiro, mas tem um terreno baldio, ou 2, 3, que talvez não seja bem aquilo que vai nascer ali, que cresça ali, o que você imagina. Sim, então, a gente precisa olhar todo esse ao redor, né? Olha, em tão poucas palavras, olha o que você trouxe de responsabilidade ao buscar um imóvel. Então, é exatamente isso. É você olhar ao redor, né? É o que pode surgir um prédio e acabar com a sua vista. Você hoje está comprando uma vista que é livre,
e não, né, e não perceber que daqui a pouco aquela vista livre tem um terreno na frente que pode ser construído um prédio, né? É importante, assim, são várias situações que né? é importante na hora da compra do imóvel. Eu peguei uma frase tua, essa eu vou ter que ler para Meu poder Deus ver. do céu. Você diz que não vende imóveis, realiza sonhos. E aí a gente, assim, tirando aquelas duas, né, que você falou que vendeu para aquelas duas irmãs, qual foi uma outra situação que te deixou muito emocionada? De você ter certeza, isso aqui foi o sonho. Eu consegui atender a expectativa. Teve, sim, teve uma família que também eu vendi tem pouco tempo, que quando quem me pediu para ver a casa foi o marido, ele viu no meu status do WhatsApp, e aí a esposa foi, vou lá só para fazer companhia, né? E aí quando ela chegou, ela ficou apaixonada pela casa. E aí foi uma busca rápida para se buscar crédito, para ver o que tinha que ser feito. E assim, nos 45 minutos do segundo tempo, a casa já ia ser, inclusive, entrar a proposta de um outro cliente. Eu liguei, olha, vai entrar uma proposta para aquela casa que você se apaixonou. Ele, calma, Sandra, eu vou conseguir. E aí eles conseguiram. Essa semana, inclusive, eu falei com eles, perguntei se estava tudo bem, como é que estavam as crianças. Sandra, eles estão amando, a gente está muito feliz. E aí eu até comentei com ele, né? Eu falei, isso é que é legal da minha profissão, é saber que eu trouxe essa felicidade. Faz parte daquele momento ali, né? Essa família foi muito legal, assim, sabe? Foi muito bom. Que legal! Isso é muito gostoso. Negociação. Como é que é essa... Porque aí você falou do casal, do homem que a mulher foi só para fazer companhia e se apaixonou. Mas como é que é, às vezes, tá um gostando, o outro odiando? Como é que é lidar quando, né, vem casal comprar? Como é que o teu papel, como é que tu fica ali no meio? Eu fico quietinha. Eu fico quietinha. E aí, se tiver que pontuar alguma coisa, né, e aí a gente pontua para que eles entrem num acordo. Mas acontece muito, né? Que é normal também, né? Às vezes a pessoa não quer mudar de residência, às vezes o outro quer, às vezes, não, queria maior, queria menor. Mas eu fico quieta, eu prefiro deixar Mas que tu o já casal... assistiu alguma crise existencial ali? Sim, entendeu? A gente passa por algumas situações. Aí dá vontade de falar assim, não, peraí, Gente, não, pode fazer só um instantinho que eu tô indo nessa ali. DR que eu vou até ali. Mas é legal, é bom, assim, é bom que o casal se entenda, né? É importante, não tem que ser só o que um quer, né? Porque vai ser para a vida dos morar dois. os dois, né? Então, imagina, você já ir morar num local que você que já não quer. Isso aí. Então, é poder de convencimento de um e de outro. Né? Mas, olha, vamos morar lá por causa disso, disso, disso. O que você acha? Né? Enfim, corretor, nesse caso, o corretor fica quietinho. Corretor. De que você estava falando desse exemplo que você tinha dado da compra, a gente, num determinado momento, né, eu lembro que se você tinha algumas rendas, mas não tinha uma comprovação específica, para a Caixa valia a comprovar pelas despesas. Então, você ia para a Caixa, comprovava pelas despesas, então, se você conseguia pagar, né, que você, na verdade, tinha ali uma renda não está me fugindo o nome, não comprovada, né? De repente informal? Não formal. E aí hoje está mais fácil pegar investimento para compra de imóveis. Hoje está mais difícil. Como é que está? Não, Lônia, eu acho que sim. Eu acho que há mais facilidades hoje, né? Há uma maior flexibilização. Claro que o banco ele não vai te emprestar um valor se ele não souber que você tem capacidade de pagamento. Mas, inclusive, as pessoas com o trabalho informal, elas comprovando lá junto ao banco que eles têm relacionamento, através de extrato bancário, através de declaração de imposto de renda, que a pessoa tem que ter a declaração de imposto de renda e esse comprovante de entrega, não tem problema nenhum. Aí consegue fácil, né? Sim, não é mais fácil do que no passado. Agora, né? É importante que você tenha algumas que você tenha um nome limpo,
né, que você esteja apto realmente. Para conseguir o financiamento. Isso, não é só comprovar renda, você tem que estar com o teu nome. Mas também tem uma questão de idade, não tem? Sim, quanto mais velho, maior aí os teus juros para você pagar. Maior a tua prestação e menor fica. Menor a nível de tempo e maior a nível de tempo. Isso, porque maior meio que eles definem que você vai morrer daqui a tanto tempo. Então eles imaginam o seguinte, que assim, eu lembro que quando eu era jovem, né, eu comprei com 35 anos. Sim. Se eu for comprar agora, acho que não vai sobrar muito tempo, não. Então, aí o que eles fazem? Eles vão diminuir o teu tempo e a tua prestação ela vai ficar Apesar de eu ter maior. essa carinha nova, não vai dar muito tempo. É isso que vai acontecer. A tua prestação vai ser maior Como vai e ser o maior tempo por causa menor. do tempo, né? Isso, o tempo menor. Você não vai conseguir comprar com 35 anos, 40 anos. Poxa, gente, por que não? 25. Você estava com uma herança de pagamento da família. Imagina. Então, uma pessoa hoje com mais de 70 já não consegue. Isso aí. E aí, por isso eu pegar, meninos, aproveitem, entrem Isso agora aí. nas financiamentos. Ó, corretora aqui. Ó, estou disponível. Corretora aqui. E aí a gente... Porque realmente você vai ficando velho. Porque, na verdade, é isso que eu acho que a gente precisa ter, essa educação, né? Eu lembro que os meus pais era sonho de ter a casa própria. E meu pai sempre teve a casa própria dele. E aí, em determinado momento, eu deixei algo para minha filha. Que hoje eu falo assim, eu não quero, gente, eu tenho muito prejuízo. Mas a gente, quando, né, eu cresci com essa coisa, começar a trabalhar, junta teu dinheirinho para comprar teu Ninguém vai imóvel. te tirar, né, Lani? Isso é seu, né? Isso. Aí é aquilo que você falou, mas o que comprar, compre num lugar que aparentemente tem uma estrutura, né? Que senão você compra em qualquer lugar, daqui a pouco quando você acorda de manhã, tem uma comunidade, não que seja as pessoas, mas a comunidade do lado vai desvalorizar o teu patrimônio. Desvaloriza patrimônio, tem uma série de situações. Uma geração mais nova que diz que é melhor morar de aluguel e deixar o dinheiro rendendo. Mas não funciona muito assim, sabe? Porque é diferente de você morar em algo que é seu, né? Porque, na verdade, mesmo no aluguel, Sandra, você pode estar lá pagando bonitinho. Passou do primeiro ano, o dono pode pedir do jeito que quiser. Então, você está ali totalmente seguro, morando num ambiente que você gosta. Só que o dono do apartamento chega e fala assim, olha, desculpa, eu preciso do imóvel. E não foi porque você não tinha dinheiro, não foi porque o dono pediu e tu tem que entregar. E aí tu tem todo aquele transtorno para sair. Fora que você não tem liberdade de fazer uma obra. Né? Fazer uma modificação. Isso. Então, assim, conta muito quando é seu o imóvel. É muito importante. Eu ainda sou do tempo e que as pessoas têm que ter o seu imóvel, né? Mesmo com esse argumento de que deixando o dinheiro no banco rende mais, mas a vida dá tantas voltas, né? E aí você tendo um imóvel que é seu, ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar. Né? E lá na frente, se houver alguma coisa, você tem um patrimônio para fazer alguma negociação, sim, né? Com certeza. Então, a gente caminhando aí para o nosso fim, para a mulher que está do outro lado, que de repente está pensando em mudar de profissão, que não sabe direito como é que é a corretagem de imóvel, quais são os seus conselhos para ela que está em casa, que está com medo de investir numa profissão nova ou nesta profissão nova? Qual é a O que eu tenho para dizer é que, primeira coisa, não tenham medo. Né? Não tenham medo. Eu não te diria, né? Não vou puxar a sardinha para o meu lado para ir para a questão imobiliária. Até porque também não é inflar de... mas se está ruim onde está, mude. Né? Não tenha medo. A gente chega a uma idade que a gente não pode ter medo. Você mudou a partir dos 50 anos. É isso, de 55 quando eu fui para o ramo imobiliário, né? Então, assim, é não ter medo, sabe, Lani? A gente chega a uma idade que a gente não pode ter medo. A gente tem que estar feliz, né? Mesmo que a gente ganhe um pouco menos, mas que você esteja feliz. Né? É isso. E nunca é tarde, tá? Nunca é tarde. Hoje o mundo está mostrando aí que tem pessoas com 70 ou 80 anos fazendo faculdade. Né? Então, você buscar algo novo nunca vai ser tarde. Nunca.
Entendeu? É isso. Que bom. Gente, o bate-papo hoje, então, foi com a Sandra Corrêa, corretora de imóveis. Ela é uma síndica, né, de carteirinha, mas eu tenho certeza que essa conversa, né, colocou para você um pouquinho, sabe, assim, de despertar. Porque a ideia é essa, que a gente traga aqui pessoas normais, sabe, que a gente consegue encontrar na Ilha do Governador, mas mais do que isso, que tem uma história que possa incentivar você do outro lado, de uma forma ou de outra, a fazer uma mudança positiva na sua vida. Né? Como ela estava falando, ela não tem vergonha de falar, né? Ela, a partir dos seus 55 anos que ela mudou de profissão. Então, se você está aí, às vezes, com 40, 45, mas já estou velha, não está velha nada, sabe? A velhice é cabeça, a gente precisa saber que está pronta para fazer, né? E fazer com amor, né? Com certeza, se achar naquilo que escolheu. Principalmente. Né? Mesmo que as pessoas digam para você, isso aí não é bom, é o resto do resto, a gente consegue dar o valor que aquilo ali merece, né? Vê a Sandra, ela fala mesmo. Cara, eu tenho, né? Você fala muito dessa questão de não é venda de imóvel, é uma identidade, né? É ter algo novo. Então, essa é a ideia. Sandrinha, obrigada mais uma vez de você estar aqui com a gente. Obrigada de você contar a sua história. Obrigada de você abrir seu coração. É sempre bom estar com você. Obrigada. O espaço vai ser sempre seu. Coisas novas pode estar aqui. Né? Espero que sejam coisas diferentes para a gente poder compartilhar sempre. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com você. Viu como foi rápido? Vocês, né? Porque tem, gente, tem uma turma aqui, tá? Ela foi se abrindo aos pouquinhos, né? Mas valeu a pena, né? Foi muito bom. Então, ó, você que está aí do outro lado, um beijo para você. Compartilha o vídeo, segue a gente nas redes sociais, sabe? E, estamos por aqui sempre para falar de mulheres para mulheres. Tchau.